Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo novo de Geografia, tá? Que é o nosso capítulo 5, que fala sobre litosfera e sociedade, tá? Então, gostaria que você pegasse a apostila de vocês, vai grifando e acompanhando junto comigo. Logo na imagem de abertura do capítulo, nós temos uma imagem do município de Almirante Tamandaré, no Paraná, aonde você vê aí que aconteceu alguma coisa relacionada ao solo, tá? Parece que a camada de asfalto também cedeu, se abriu. Então, nós vamos falar muito sobre esses problemas que estão relacionados com a litosfera e também com a inserção do homem, acabando modificando essas paisagens, tá? Bom, na página 38, ele começa falando pra gente a respeito dos tipos de solo. Sim, porque o solo, que são essas partículas menores, eles estão ali moldando e formando também, juntamente com outras estruturas de rochas, por exemplo, o que a gente chama de litosfera. Então é muito importante estudar o solo também nesse contexto e como que o ser humano aproveita esse recurso, tá? Vamos grifar uma introduçãozinha que tem na sua página 38. Pega seu marca-texto aí e os trechinhos que eu for lendo, você pode ir grifando junto comigo, tá bom? Vamos lá. A litosfera é onde transcorre toda a atividade humana. É sobre ela que erguemos edificações e é dela que extraímos os recursos naturais. Vamos pular para o parágrafo de baixo. Somos seres dependentes da natureza e, por mais que tenham sido criadas avançadas tecnologias, continuamos necessitando dos recursos naturais. Vamos para baixo. Tais recursos podem ser renováveis ou não renováveis. Simplificando, podemos dizer que os recursos renováveis são inesgotáveis, por ser possível voltar a surgir constantemente, como o vento, a energia do sol ou a água. Já os recursos não renováveis são aqueles que, através de um longo processo, eles acabam se esgotando. Aqui ele te deu o exemplo, por exemplo, de minerais, do próprio solo e os combustíveis fósseis. Então, vamos só recapitular essa parte inicial para que não fique dúvida e a gente possa dar andamento na matéria. Quando a gente fala de recurso renovável, é porque ele se renova sozinho. São chamados de recursos inesgotáveis, como a água, o vento ou a energia solar. Esse tipo de recurso, sem a interferência humana, ele tem a capacidade de se renovar. Já os recursos não renováveis, o próprio nome já diz, é aquele que à medida que você vai extraindo, que você vai explorando, ou que você vai retirando da natureza, ele se esgota e ele não reaparece novamente. Tem alguns tipos de minérios, como o caso do petróleo, por exemplo, ele até volta a aparecer, só que ele é considerado não renovável porque ele vai demorar tanto tempo para aparecer novamente que não vai dar tempo para suprir a capacidade e a necessidade humana. Então ele é considerado também não renovável, tá? Vamos falar então agora sobre os tipos de solo que ele trouxe para a gente. Já pararam para pensar a importância do solo? Sim, porque é através do solo que os seres humanos plantam o seu próprio alimento, passaram a se tornar produtores de alimento através da agricultura, não apenas coletar na natureza o que ela tem para oferecer. Então, manter a qualidade do solo é muito importante para garantir a alimentação das futuras gerações.
Vamos ver quais informações que ele trouxe para a gente a respeito do solo. Existem vários tipos de solo, ele vai vir abordando sobre isso ao longo do capítulo. Vamos grifar comigo? O solo é um importante recurso natural. Trata-se de um material composto de partículas ou grãos de minerais originários da decomposição da rocha e de matéria orgânica. Nele crescem as plantas, como também diversos tipos de bactérias e insetos, entre outros. O solo, a terra, como você conhece, nada mais é do que algumas rochas, alguns minerais e alguns seres que acabaram entrando em decomposição. As rochas foram se esfarelando através do desgaste e acabou se transformando no solo que a gente conhece, tá? Vamos grifar embaixo comigo. O ser humano depende do solo, pois é essencial a prática da agricultura voltada para a produção de alimentos, que eu acabei de abordar com vocês isso agora. Também é fundamental para outras práticas, como o cultivo de árvores para a obtenção da madeira, o cultivo de plantas como a cana-de-açúcar para fazer combustível, além da preservação natural das florestas. Além disso, constitui a base física que sustenta as construções das sociedades. Então, o solo é como se fosse o pontapé de partida para tudo que o ser humano necessita para a sua sobrevivência, seja através do alimento que ele planta, seja através da base que vai servir de estrutura para ele construir suas moradias. É a partir do solo que realmente a vida humana acontece. Olha como que é tão importante esse recurso natural e a gente não se atenta para a importância que ele tem. Vamos para a página 39? Grifa comigo. São vários os tipos que definem o tipo de solo presente em cada região. Sua fertilidade natural é muito importante, pois a prática agrícola depende dela para produzir melhor e com um custo mais baixo. Em relação às suas características, nós podemos dizer que existem solos muito férteis, moderadamente férteis e pouco férteis. Então, nós temos determinados tipos de solo que possuem muitos nutrientes, muita matéria orgânica. Então, através do plantio nesse tipo de solo, a quantidade de alimento a ser produzido e também a qualidade dele vai ser muito melhor, porque é um solo propício para receber a plantação. Existem os moderadamente férteis, que são aqueles que também possuem uma quantidade legal de nutrientes, mas ele não é tão carregado de nutrientes como os muito férteis. E nós temos também os pouco férteis. O próprio nome já diz, são aqueles que carregam uma carga menor de nutrientes. Vamos pensar, por exemplo, no solo de um deserto, aquela areia esfarelenta que você mal consegue plantar nada, não cresce espécies vegetais quase que nenhumas. É um tipo de solo considerado pouco fértil, porque os recursos e os nutrientes que aquele solo possui é muito baixo. Já existe alguns tipos de solo que tem aquela terra escura de tantos nutrientes e de animais e plantas que tiveram decomposição ali, que acabaram enriquecendo aquele solo. Esse tipo de solo é chamado de muito férteis, tá? Bom, em geral, no Brasil, apresenta solo pouco férteis, só que com algumas exceções. Nós temos alguns locais do Brasil que tem a famosa terra roxa, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Não se espantem, a terra roxa não é roxa, na verdade ela é avermelhada. Quando vieram para o Brasil os primeiros imigrantes, que eles vieram da Itália, eles ficaram bastante felizes ao encontrar esse tipo de solo aqui. Eles já conheciam, porque em algumas localidades da Itália também tem esse tipo de solo. E em italiano, terra rossa quer dizer terra vermelha. Então acabou ficando a expressão terra roxa, mas na verdade é aquele solo mais avermelhado.
Aqui no Sudeste e no Sul do Brasil, nós temos uma grande quantidade desse tipo de solo, que é rico em nutrientes e é ideal para o plantio de vários produtos. Nós, aqui no Brasil, aproveitamos essa área principalmente para plantar café. Então, a nossa grande produção de café também está relacionado com a qualidade do nosso solo. Mas não é todo o Brasil que é privilegiado com esse tipo de solo. Como a gente viu, a maior parte do território brasileiro tem solos pouco férteis. Você pega a região Nordeste ali, que é mais seca, os solos já são mais empobrecidos. Então, se você colocar na balança, o Brasil é classificado como um país de solo pouco fértil, tá? Aí, de acordo com a modernidade e as invenções humanas, quando alguém quer plantar algum tipo de produto num solo que é pouco fértil, eles acabam usando adubos ou algum tipo de fertilizante químico para poder ajudar na produção daquele solo que não tem tanta fertilidade. Aqui ele trouxe para a gente como que funciona o perfil de um solo. A gente chama de horizontes, que são as camadas. Lembrando que aquela camada que você pisa são as camadas mais recentes, que se formaram agora. E à medida que você vai se aprofundando, que você vai escavando, você vai encontrando camadas mais profundas. Então, quando você analisa aqui o solo e as suas camadas, de baixo para cima, essas são as mais antigas até alcançarmos as mais recentes. Por isso que ele trouxe para você que nós temos a camada A em cima, porque é a mais nova, a B e a C, tá? Isso aí é só a nível de curiosidade para vocês entenderem como que existe essa compactação e as camadas do solo. Vamos para a página 40, para a gente ver aqui sobre outras qualidades, outras características do solo. Há vários fatores que atuam para maior ou menor fertilidade do solo. Uma delas é a profundidade, que pode influenciar muito também. Esta é a chamada camada de rocha impermeável, localizada abaixo do solo e que nos casos do solo autóctone, como veremos adiante, lhes dá origem. A profundidade de um solo depende de algumas questões, como o relevo e o clima. Bom, como a gente viu, em geral, os solos mais profundos são também férteis. Nós temos os tipos de solo chamado autóctone e os tipos de solo chamado alóctone. Nesse textinho aí em rosinha, ele está explicando muito bem sobre isso. Vamos lá? Pode ir grifando que isso é muito importante. O solo pode ser chamado de autóctone ou residual quando se localiza no mesmo lugar em que foi gerado. Quando é formado em um lugar e após o transporte sua deposição se dá em outro, trata-se do solo alóctone. Então vamos lá. Nós temos aqui nesse determinado local um tipo de solo e ele vai ser pegado para estudo e análise. Chegou-se à conclusão de que o solo presente naquele local, ele se formou ali, através da degradação de uma rocha bem próxima ou através de nutrientes que foram captados daquelas espécies de plantas que vivem naquele local. Aquele solo é originário daquele lugar. Esse tipo de solo é chamado de autóctone. Mas, se você coleta um material de solo, leva para o laboratório e você observa que os nutrientes presentes ali não condiz com aquela localidade, quer dizer que o solo foi carregado pelo vento. Na verdade, ele não é dali, ele foi trazido pela água da chuva, ou pelo vento, ou até mesmo pela água de um rio. Ele foi trazido de um outro lugar, porque os seus nutrientes não são compatíveis com aquela área. Nesse caso, o tipo de solo é o alóctone. Ficou claro a diferença para você? Espero que sim.
Qualquer coisa, dá uma outra lidinha aqui na página 40 do seu quadradinho rosa, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, nós falamos aí sobre a importância do solo e falamos da diferença do solo alóctone e autóctone, tá? Na próxima videoaula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.